O DaVinci Resolve, junto com o Fusion, oferece algumas opções diferentes de tipografia que você pode utilizar na sua edição. A gente já tinha colocado aqui uma tipografia, a gente trouxe ela de um software de animação gráfica, vamos agora criar internamente dentro do próprio DaVinci Resolve. Eu só vou antes apagar esse marcador que a gente não está utilizando. Eu vou dar um duplo clique e clicar em remover. Pronto. Agora vamos navegar aqui mais para o final, onde ele fala inscreva-se, arraste para cima e inscreva-se agora. Arraste para cima e se inscreva agora. E a gente vai escrever isso como tipografia. Para escrever isso na tela, a gente vai vir aqui primeiro no painel de títulos. E a gente tem aqui os títulos do próprio DaVinci Resolve e os títulos da Engine Fusion. Os do DaVinci Resolve são textos mais simples. A gente tem aqui o primeiro lower third, que é para você colocar o nome e a função de uma pessoa. Tem tanto left, middle e right, então esquerda no centro e na direita. Vamos ver aqui o da esquerda. E é isso, tem um título em cima e um embaixo, para você poder escrever, por exemplo, o nome e a função da pessoa. Vamos apagar e vamos para o próximo. A gente tem um scroll. O scroll é um texto que vai subindo. É interessante para fazer créditos de encerramento de um filme. E o texto, que é simplesmente texto parado. Ele nem vem com nenhum acabamento diferenciado, somente o texto. E daí você vai fazer esse acabamento manualmente. Em compensação, os de Fusion são mais elaborados. Eu vou colocar aqui um qualquer. A gente consegue ver que é super elaborado esse, nem combina com a composição que a gente está fazendo agora. Vamos apagar e testar um outro. Arraste para cima. Enfim, cada um deles vai ter uma animação diferente. Vale a pena você ir passando por elas para ver se você encontra alguma que você gosta mais. Arraste para cima e daí você pode utilizar. E como é que customiza? Depois que você inseriu ele na linha do tempo, você definiu aqui a duração, colocou alguma transição se necessário. No caso, vou colocar aqui um cross dissolve para ele sumindo junto com a transição da animação de baixo. Depois de você posicionar tudo, você vai selecionar ele, vai vir aqui na barra de ferramentas e você vai ver que vai ter uma ferramenta nova, que é a ferramenta de texto. Porém, ela não vai trazer opções aqui. Você precisa abrir o Inspector para poder customizar. Esse Inspector é o mesmo Inspector que você vai encontrar no modo de edição e também no modo de Fusion. Eu vou clicar aqui em Open Inspector e ele vai abrir aqui a janela do Inspector flutuando. Eu vou posicionar ela aqui no cantinho e a gente tem aqui duas opções para este texto, essa tipografia de texto que a gente abriu. Ele vai mudar para cada tipo de preset de Fusion que você escolher, tá? Cada um desses presets de Fusion que a gente encontrou ali na pasta de título, vai ter opções um pouco diferentes para customizar. Em compensação, as opções aqui com o símbolo de T, que são as opções do próprio DaVinci Resolve, essas vão ser sempre parecidas. Então depois a gente vai testar com uma delas também. Bom, com esse texto de Fusion que a gente colocou, a gente encontra aqui o texto de cima, Upper Text e Bottom Text. Basicamente, é o texto que está em cima e o texto que está embaixo. Vamos começar no de cima. A gente pode abrir ele e aqui é onde a gente troca o texto. Vamos escrever aqui arraste para cima. A gente consegue ver que não coube na tela, não ficou bom, então a gente pode vir aqui embaixo e regular o tamanho do texto, o espaçamento e a posição. Vamos começar primeiro aqui com o tamanho. E aqui na posição vou jogar ele um pouco mais para a esquerda. Eu vou tentar escolher aqui uma cor parecida com a cor do fundo. Pronto. Agora no texto de baixo, eu vou escrever inscreva-se agora. Vou puxar ele um pouco mais para a esquerda, igual eu fiz com o texto de cima. E eu vou mudar a fonte. Você também tem aqui controle de fonte. Eu vou escolher uma fonte um pouco mais espessa. E a fonte de cima eu vou deixar mais espessa também. E a gente pode regular a cor que nem a gente viu no de cima. No caso, eu vou deixar branco mesmo. E é isso, a gente viu que é bem simples, não tem muitas opções, basicamente posicionamento, tamanho da fonte, o texto em si que você vai escrever e as opções de cor. Agora a gente vai fechar o Inspector e a gente pode assistir como ficou o resultado final. Com o Spring. Arraste para cima e se inscreva agora. Ele é um pouco pesado porque ele usa engine de Fusion. Isso é normal, natural. Você pode vir aqui em Playback e habilitar o Smart Cache. Assim, aos poucos, ele vai fazendo cache disso e vai ficando melhor o playback.
Arraste para cima e se inscreva agora. Arraste para cima e se inscreva agora. Web com Spring. Arraste para cima e se inscreva agora. Gratuito, onde você irá aprender a desenvolver aplicações web com Spring. Tá, vamos aqui nesse ponto colocar mais um texto e a gente vai testar agora o texto do próprio DaVinci Resolve. Então, a gente vai pegar aqui a ferramenta de texto. A gente vai colocar aqui logo abaixo desse fade e acabando aqui junto com esse plano fechado. A gente vai clicar para selecionar para poder customizar, barra de ferramentas novamente e abrir novamente o Inspector. Dessa vez a gente vai ter as opções do próprio DaVinci Resolve de customização. A gente tem aqui um pouco mais de opções do que a gente tinha naquele preset de Fusion. O preset de Fusion, para você poder customizar para valer, você teria que acessar aqui a aba de Fusion. No caso, esse como é do próprio DaVinci Resolve, você vai poder regular ele completamente pelo Inspector. Bom, logo no começo você vai escolher o texto e vamos colocar aqui asterisco, promoção, válida até dezembro. Vamos agora escolher uma outra fonte. No caso, eu quero escolher a mesma fonte que eu escolhi no outro, então eu preciso voltar no outro. O outro era um Open Sans, e agora eu vou voltar nesse. Perceba como o Inspector ele regula automaticamente, basta você selecionar o objeto. Então aqui a gente vai procurar novamente o Open Sans. E vamos colocar aqui a opção Bold. Agora a gente pode regular o tamanho, vindo aqui em Size. Ele também tem controle de posição, aqui em Position. Há também opções aqui de ancoragem, para você ancorar ele pela tela de maneira rápida. Opções de rotação, você pode também aumentar aqui o tracking, que é o espaçamento entre os caracteres. Para resetar, basta clicar aqui. O espaçamento entre linhas, se tivesse várias linhas. Tem aqui um controle também de zoom, para aumentar a escala dele, embora faça mais sentido fazer isso pelo size. E acho que é basicamente isso. Os estilos de parágrafo também, colocar aqui sublinhado, traçado, se você precisar colocar expoente, que são numerações científicas e matemáticas, tem aqui essa opção também. Então, muito simples. Na sequência, tem algumas opções de acabamento. Primeiro é o Drop Shadow, basta você escolher a cor, e na sequência o deslocamento para começar a ver essa sombra, já consegue ver a sombra aparecendo aqui logo abaixo do texto em branco. Você tem aqui um controle de desfoque dessa sombra, e também de transparência dessa sombra. E eu vou deixar aqui uma sombrinha para dar um pouco mais de destaque para o texto. Na sequência, você tem o contorno. Se você aumentar aqui o size, você vai ter um contorno em volta do seu texto. Você pode escolher uma cor e uma espessura para esse contorno. No caso aqui a gente não quer, então vou desligar e voltar aqui a cor para o preto. Na sequência tem o background. O background ele vai colocar aqui um plano de fundo em volta do texto para dar mais destaque. Primeiro você tem a cor desse background. Eu vou colocar aqui um cinza médio. E ele também pode ter um contorno, um outline. Eu vou deixar aqui preto. Depois você vai regular aqui a largura desse outline. Tem aqui a largura e a altura. E ele vai ser já baseado no tamanho do texto que você tem. Então, se você mudar o texto, você escrever mais caracteres ou apagar caracteres, ele vai ajustar aqui proporcional. Então, você tem aqui a largura e a altura. Você tem o arredondamento dos cantos, você pode arredondar mais ou menos. A posição, se você quiser mudar a centralização em relação ao texto, às vezes dependendo do tamanho do texto ou do formato dele, tenha que fazer pequenos ajustes para encaixar bem. E por último, você tem a transparência. No caso, eu acho interessante utilizar ou a sombra ou ele. Os dois juntos eu acho que não combina. E eu prefiro aqui, no caso, utilizar a sombra, então eu vou desligar esse background. Eu só acho que eu tenho que reposicionar melhor esse texto, porque está em cima do texto da camiseta e ia ficar difícil a leitura. Então eu vou posicionar aqui melhor um pouquinho o texto, vai vir um pouco mais para baixo e um pouco mais para a esquerda. E pronto. E é assim que você regula uma tipografia. Quando você terminar, basta clicar em fechar para fechar o Inspector e você pode abrir sempre que quiser, voltando aqui na barra de ferramentas. Se você quiser reutilizar uma tipografia que você já criou, você pode também copiar e colar ela outras vezes na sua linha de edição. Assim ela já vem com as mesmas configurações. Assim fica mais rápido para você reutilizar
a mesma base, sem ter que criar tudo do zero. Eu vou clicar aqui em apagar e a gente já terminou aqui a nossa tipografia para essa edição.